Olá, hoje a gente vai mergulhar no momento de transição fascinante, que é o capítulo 14 do livro de Josué. Uhum. E para guiar a nossa análise, estamos usando algumas bíblias de estudo, tipo a Holman e a NAA, que trazem não só o texto, mas notas e mapas que dão vida à história. Sim, que ajudam muito a visualizar. Exato. E a nossa missão aqui é entender como uma nação inteira dividiu seu novo território e, no meio dessa logística toda, encontrar a história pessoal e poderosa de um homem chamado Caleb. E é um momento definidor, sabe? A fase da conquista militar, das grandes batalhas, ela está diminuindo. Certo. Agora começa o desafio, talvez até maior, de construir uma nação. É a passagem da promessa, que era algo meio abstrato, para a posse concreta da terra. É como passar de ganhar a guerra para governar o país. Exatamente. Um momento de altíssima tensão e, claro, de muita expectativa. Certo. A guerra de conquista acabou e agora vem a parte que, sei lá, talvez seja ainda mais complicada, que é a administração. Dividir um país inteiro. Isso parece um pesadelo logístico. Com certeza. Por onde eles sequer começaram? Qual era a estrutura de poder para evitar que tudo virasse um caos, né? E as tribos saíssem na briga por terras? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta deles foi criar um comitê de liderança bem equilibrado. Eram 3 pilares. Ok. Eleazar, o sumo sacerdote, Josué, o líder civil e militar, e os chefes de cada uma das tribos. Interessante essa combinação. O que é fascinante nessa estrutura é o que cada um representa, né? Eleazar era a autoridade divina, garantindo que o processo seguisse os preceitos de Deus. A parte sagrada. Isso, Josué era o poder executivo, o líder que fazia as coisas acontecerem, e os chefes tribais eram a voz do povo, representando os interesses das famílias e dos clãs. Uma espécie de sistema de freios e contrapesos da Idade do Bronze. Mas e um método? O texto diz que a terra foi distribuída por sorteio. Sim. Honestamente, isso me soa incrivelmente arriscado. E se o sorteio desse o pior terreno para a tribo mais importante? Ou uma área indefensável para uma tribo na fronteira? Visto com os nossos olhos de hoje, parece aleatório, né? Quase irresponsável. Mas para eles, o sorteio não era acaso. Não! Não, era uma ferramenta de consulta divina. Era a forma de Deus apontar direção, removendo o fator humano de, sei lá, favoritismo ou corrupção. Ah, entendi. Mas, e aqui está o pulo do gato, não era um sistema cego. As fontes nos lembram que a instrução original vinda lá de Moisés já previa uma combinação de fé e pragmatismo. Como assim? O sorteio definia a localização do território de cada tribo. Tipo, vocês ficarão no norte, vocês no litoral, vocês nas montanhas. Certo, a região geral. Exato. Mas o tamanho daquele território era ajustado de acordo com o tamanho da população da tribo. Uma tribo gigante não ia receber um pedacinho de terra e uma tribo pequena não ia receber um latifúndio que nem conseguiria ocupar. Faz sentido. Então, no fim das contas, era uma mistura dos dois. Tinha a direção de Deus, mas com uma dose de bom senso e justiça bem humana para garantir que ninguém ficasse numa situação impossível. Entendi, então essa era a regra geral. Mas todo o sistema tem suas brechas, suas exceções, certo? O texto já aponta algumas de cara. Uhum. A tribo de Levi, por exemplo, não entra nessa partilha. Por quê? E só 9 tribos e meia estão na fila. Onde foram parar as outras? Exatamente, as exceções confirmam a regra. Os levitas eram a tribo sacerdotal. A herança deles não era terra para cultivar, mas o próprio serviço a Deus. Ah, claro. Eles eram os ministros, os professores, os administradores do sagrado. Então, em vez de um grande território, eles receberam 48 cidades espalhadas dentro dos territórios das outras tribos. Que interessante. E isso tinha um propósito genial, sabe? Garantia que a presença religiosa e o ensino da lei estivessem distribuídos por toda a nação, não concentrados num único lugar. Uma infraestrutura espiritual, digamos. E as outras tribos que ficaram de fora. Essas já tinham recebido a herança delas. As tribos de Ruben, Gade e metade da tribo de Manassés eram criadores de gado em grande escala. Certo. Antes mesmo de cruzarem o Jordão, elas viram que as terras a leste do rio eram perfeitas para os seus rebanhos. Elas pediram a Moisés para se estabelecerem ali. E ele concordou. Concordou, mas com uma condição: que os guerreiros delas cruzassem o rio e lutassem ao lado de seus irmãos até que toda a terra fosse conquistada.
Um acordo justo. Eles cumpriram o acordo. E agora era só oficializar a posse da terra que já lhes havia sido prometida. Certo. Mas ainda tem uma coisa na matemática que não fecha para mim. A nação tem 12 tribos. Se Levi está fora, sobram 11. Como o texto fala em 12 porções de terra? Ah, essa é uma peça-chave da estrutura de Israel. Vem de uma bênção do patriarca Jacó, séculos antes. Lá de trás. Exato. Jacó, no leito de morte, efetivamente adotou os 2 filhos de seu filho favorito, José. Ele elevou Efraim e Manassés ao status de chefes de tribos. Então a tribo de José virou 2. Exatamente. A tribo de José foi dividida em 2. Com isso, mesmo tirando Levi da conta da terra, você ainda tem 12 tribos recebendo território. As outras 10, mais Efraim e Manassés. A simbologia do número 12, que é fundamental para a identidade de Israel, foi preservada. Entendi. Então temos esse sistema de sorteio, mas com exceções já estabelecidas, como os levitas e as tribos do leste, mas o texto parece indicar que havia espaço para mais uma exceção. Sim. Uma que não era baseada em logística ou geografia, mas numa promessa pessoal muito antiga. Exato. E é aqui que a câmera sai do plano geral da nação e foca num close-up dramático. No meio de toda essa organização, um homem de 85 anos, Caleb, da poderosa tribo de Judá, se aproxima de Josué. Uau! E ele não vem pedir um favor, ele vem cobrar uma promessa. E ele traz o recibo, por assim dizer. Ele rebobina a fita em 45 anos para um evento traumático em Cades Barneia. A famosa história dos 12 espias. Exato. Moisés os enviou para fazer um reconhecimento de Canaã. 10 deles voltaram completamente apavorados. O relatório deles é pura propaganda do medo, né? A terra devora os seus habitantes, as cidades têm muralhas que chegam até o céu, e nós vimos gigantes lá. E a frase final? Perto deles parecíamos gafanhotos. Isso, esse relatório quebrou o moral de uma nação inteira. Mas 2 homens viram a mesma terra, as mesmas cidades e os mesmos gigantes. E tiraram uma conclusão totalmente oposta. Caleb e Josué. Sim. A fala de Caleb na época foi de uma confiança absurda. Vamos subir e tomar posse da terra, pois somos perfeitamente capazes de fazer isso. Que coragem. O que Caleb nos mostra aqui é um princípio fundamental que ecoa por toda a narrativa. A sua percepção da realidade, que é moldada pela fé, determina diretamente a sua herança. Nossa, isso é forte. Os outros espias viram gigantes e herdaram 40 anos de deserto e morte. Caleb viu uma oportunidade divina e agora estava prestes a herdar a fortaleza dos gigantes. A herança não era sobre o tamanho do inimigo, mas sobre o tamanho da fé. E ele usa uma frase poderosa para justificar seu pedido, dizendo que perseverou em seguir o Senhor, meu Deus. Ele lembra a Josué que, por causa dessa atitude, 45 anos antes, Moisés lhe fez um juramento. Um juramento solene. Prometendo que a terra que ele havia pisado seria sua por herança. É a base de tudo. O pedido dele não é arrogância, sabe? É a reivindicação de uma promessa conquistada por uma vida de fidelidade. Claro. Pense no que ele aguentou. Ele viu toda a sua geração, seus amigos, seus vizinhos morrerem no deserto por causa da incredulidade deles. Ele teve que esperar 45 anos, vagando pelo deserto, por um momento que ele acreditava ser possível desde o primeiro dia. É muito tempo de espera. E agora, finalmente ele está diante de Josué, seu velho companheiro de espionagem, para reivindicar o que é seu por direito divino. E a vitalidade do homem é algo de outro mundo. Ele diz: hoje tenho 85 anos, mas ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho a mesma força para a guerra que tinha naquela época. É inacreditável. Mas a parte que realmente me pegou de surpresa foi o pedido em si. Sem dúvida. Peraí, deixa eu ver se entendi. Depois de 45 anos esperando, ele tem a chance de pedir qualquer pedaço de terra. E ele escolhe justamente o ninho dos gigantes? Exatamente. O lugar mais perigoso de todos. Ele pede a região montanhosa de Hebron, o quartel-general dos Anaquins, as mesmas criaturas que aterrorizaram a geração dele. Por quê?
qual é a lógica por trás de uma decisão tão contraintuitiva? Essa é a beleza e a força do caráter de Caleb. Ele não quer uma aposentadoria tranquila numa planície fértil. Não mesmo. Ele quer terminar o trabalho. É como se ele estivesse dizendo: aquele desafio que todos temeram há 45 anos, aquele monstro no armário que assustou todo mundo, me dá ele. Eu resolvo. Uau! Ele não está fugindo do desafio, ele está correndo na direção dele. É a prova final da sua fé. E para deixar a coisa ainda mais épica, o texto nos dá um detalhe crucial. O nome antigo de Hebron era Kiriat Arba, E quem era Arba? o maior homem entre os anaquins. Caleb está pedindo, literalmente, para tomar a capital do maior dos gigantes. É uma declaração de intenções. Ele não está confiando na força de um homem de 85 anos, mas na promessa que o sustentou por quase meio século. Exatamente. É o equivalente a um veterano de 85 anos hoje dizendo que está pronto para voltar ao serviço ativo com a mesma capacidade que tinha aos 40. É uma demonstração de vitalidade que, segundo ele, vem diretamente da fidelidade de Deus. É a fé em ação. Da forma mais corajosa e audaciosa possível. Sabe, falar sobre isso é uma coisa, mas visualizar realmente muda a perspectiva. Nossas fontes têm alguns mapas que ajudam a colocar a história no chão, literalmente. Sim, ajuda demais. E quando você olha o mapa da divisão das tribos, vê o território de Judá, a tribo de Caleb, dominando toda a porção sul de Canaã. E bem ali, no coração desse território, como uma fortaleza, está Hebron. E se a gente conectar isso ao quadro geral, Hebron não é um lugar qualquer. É uma cidade antiquíssima, estratégica, no alto de uma região montanhosa. Certo? Controlar Hebron significava controlar as rotas comerciais e militares do sul. O pedido de Caleb não era só um capricho pessoal. Era um movimento estratégico que garantiria a segurança de toda a sua tribo. Ele pensou no coletivo. Ele estava pedindo para assumir a posição mais difícil, mas também a mais vital. E o mapa nos ajuda a ver o resto do quebra-cabeça. Vemos Efraião e a outra metade de Manasses logo ao norte de Judá, na Serra Central, e do outro lado do Rio Jordão, a leste, os territórios que já pertenciam a Ruben, Gade e a metade oriental de Manasses. A imagem completa começa a se formar. Sim, e o mapa transforma a narrativa. A gente pode quase traçar a jornada de Caleb, de Cádiz Barneia, lá no sul do deserto, onde ele deu seu relatório corajoso, até Hebron, o objeto da sua espera de 45 anos. A geografia dá peso e realidade à sua perseverança. Ele não esperou por uma ideia abstrata. Ele esperou por aquele monte específico que ele viu e desejou, confiando na promessa de Deus. Então, o que a gente tira de tudo isso? Quando juntamos as peças, vemos um quadro com dois lados. Certo. De um lado, o macro. A divisão de uma terra não foi um caos, mas um processo organizado que misturou soberania divina, pelo sorteio, com planejamento humano e justiça. E do outro, o micro. No meio dessa imensa operação, a história pessoal de Caleb surge como exemplo espetacular de fé, paciência e recompensa. E o contraste entre esses dois lados é a grande mensagem. Pense nisso. Uma geração inteira ouviu relatórios sobre os gigantes, sentiu medo, duvidou de Deus e por isso morreu no deserto sem nunca pisar na terra prometida. Terrível. E aí você tem Caleb. Ele viu os mesmos gigantes, ouviu os mesmos relatos, mas escolheu confiar. E o resultado? Aos 85 anos, ele não só entra na terra, como herda a fortaleza desses mesmos gigantes. É o desfecho perfeito para ele. A história dele é um microcosmo de toda a mensagem do livro. A fidelidade, mesmo diante de obstáculos que parecem insuperáveis, é o caminho para herdar a promessa. É um desfecho poderoso. E isso me deixa com um pensamento final para nossa reflexão. O texto diz que Josué abençoou Caleb e lhe deu Hebron como herança. O título de propriedade foi entregue. A promessa foi confirmada. Sim. No entanto, o trabalho não estava pronto. O próximo passo dependia inteiramente de Caleb. Ele ainda precisava subir aquele monte e, com a ajuda de Deus, expulsar os gigantes. A promessa foi dada, mas a posse completa exigia ação e coragem. Um ponto fundamental. E isso me faz pensar, sabe?
Quantas vezes uma promessa, uma oportunidade nos é dada, mas a sua conquista plena ainda depende de um passo nosso, um ato pessoal de fé e esforço para de fato conquistarmos.